Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal CLT Investidor com Pouco. Aqui eu vou dar continuidade à nossa aula, sobre como escolher fundos imobiliários, tá? De forma segura, de forma correta, para que você não venha ter prejuízo aí futuramente, com fundos imobiliários aí com a renda variável. Então aqui dando continuidade, tá? Se você chegou por aqui nesse vídeo e não viu ainda os outros vídeos, tá? Volte aí para trás aí, tá? Vai estar parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, tá? Parte 5. Essa aqui vai ser parte 6, tá? Esse vai ser o último vídeo, de fundos imobiliários, tá? Aí vou dar sequência, mas os próximos vídeos vai ser sobre ações, como escolher ações. E para encerrar, tá? Para encerrar os vídeos vai ser sobre como montar a carteira. Então eu vou ensinar como montar a carteira, investindo R$100 por mês, investindo 200, 300, 400 e até R$1.000, tá? Também não sei a quantidade de vídeo, então como eu falei, aqui é uma série de vídeo, tá? Vai ser uma série de vídeo. Os vídeos vai ser curto, então alguns vídeos aí tem às vezes 20 minutos, 15 minutos, por aí, 18, mas não vai ser aqueles vídeos tão grandes, tá? Porque eu sei que até estressante para algumas pessoas, vídeo bastante grandes. Então eu vou tentar fazer vários vídeos, mas vai ser vídeos pequenos, tá? E aqui eu vou explicar bem direitinho, de forma bem simples, bem fácil de vocês entenderem. Até uma pessoa, que não tem muito conhecimento, tá? Que não tenha conhecimento nenhum sobre investimento vai conseguir entender. Então, gente, também é assim, explicando por que você precisa de fundos imobiliários, Eu já expliquei no começo, mas a diversificação, por isso que eu já fiz o vídeo, sobre fundo de shopping, fundo de galpão logístico, e agora eu vou colocar fundo de papel. Eu não vou fazer um vídeo sobre fundo de laje corporativa, tá? Tem os fundos de laje corporativa até bom. Eu não vou escolher. Para mim, eu não vou escolher. Também não vou fazer um vídeo. Mas é quase que a mesma coisa, tá? Do shopping, tá, gente? Laje corporativa, tá? É um prédio, tá? Eu vou aqui só dar um resumo. É um prédio, que tem nas maiores cidades, por exemplo, No centro da cidade é um prédio comercial que tem bastante lojas, salas, tá? Salas não é loja, tá? É sala comerciais. Dentro desse prédio tem sala de dentista, sala de advocacia, sala de não sei o que. Cara, é muita coisa lá dentro, tá? Sala de contabilidade, é sala de muita coisa. Aposto que se você mora na cidade grande, já viu um prédio aí, construído no centro da cidade, você já viu. Ou você já viu, né? Então, provavelmente, não tenho assim 100% de certeza, mas provavelmente é um fundo que toma de conta, tá? E é laje corporativa, tá? Então, laje de escritórios, E daí você compra a cota desse fundo e passa a ter, parte ali daquele prédio, tá? E da renda que aquele prédio vai estar, gerando todos os meses. Aquelas salas são alugadas, Os locatários pagam aluguel para esse fundo, como é que fala? O gestor, quem toma de conta do fundo é gestor, tá? Passa o aluguel para esse gestor, tá? Fugiu, mas já lembrei. Passa os aluguéis para esse gestor. Esse gestor tira 95% do lucro para os cotistas. Então é isso o resumo do laje comparativo, tá? O resto, já fica por conta de vocês, correr atrás, pesquisar. Não é uma indicação que vocês podem investir, tá? Mas assim, é laje o quê? É fundo de tijolo, tá? Também, é físico, tá, gente? Então existe aí uma construção por trás. Então vamos para o fundo de papel, é os queridinhos dos investidores, que investem em fundos imobiliários. Porque tem muitos fundos de papéis base 10. É claro que tem alguns fundos de tijolo, o fundo híbrido, que investe também em fundo de tijolo base 10. Mas é o famoso MXRI, ele é fundo de papel, apesar que ele é híbrido, tá? Mas ele é fundo de papel. Mas tem fundo de papel, inclusive aqui eu vou dar uma dica para vocês. Não é indicação, mas eu vou dar uma dica para vocês, tá? Os fundos da Quineia, tá? Da gestora Quineia, são muito bons, tá? KNCR, KNSC, Canip, tem vários outros aí da Quineia, tá? Acho que todos são fundos de papéis e a gestora é muito boa. Só tem um probleminha nela, tá? Que a taxa de administração dela é um pouquinho alta. Mas são fundos bons e fundos de papel. Também tem o famosinho aí,
que é um base 10 MX, uma base 10 fundo de papel híbrido, que é o híbrido, mas é fundo de papel. Mas vocês também podem escolher lá, né? Lá no Investidor 10, vocês podem colocar lá no Investidor 10, né? FIIs, que vai estar escrito lá FIIs, que é fundos imobiliários. Aí vocês selecionam, tá? Fundo de papel e vocês vão fazer o mesmo procedimento, tá? Que eu falei lá no vídeo 1, né? Que vocês vão escolher e tudo. Então, por isso vocês precisam, né, com tudo anotado numa lista, num papel, tá, gente? Porque é muita coisa, muita informação. Vocês precisam escolher o fundo de papel também para diversificação, tá? Porque quando um fundo de shopping não estiver pagando bem, não estiver indo bem, às vezes o fundo, tá, de galpão logístico vai estar pagando bem, e o fundo de papel. Ou se os dois lá, o fundo de galpão e o fundo de shopping não esteja indo bem, o fundo de papel vai tá indo bem, tá? Então é assim, é uma balança, tá? Por isso que precisa de uma diversificação. Lembrando que os riscos no fundo de papel é maior, porque é um fundo de papel, ele não é um fundo, tá, de uma construção física. A valorização da cota do fundo de papel, ela é menos, tá? Ela não se valoriza tanto igual um fundo de tijolo. Falando assim, vocês não vão nem escolher o fundo, né? Mas, gente, é diversificação, tá? Precisa, né? Se você quer diversificar sua carteira, precisa. Tá? Então, o fundo de papel, a cota do fundo de papel, ela não valoriza tanto como o fundo de tijolo, porque o fundo de tijolo tem uma construção física por trás, né? Tem como que se fala, né? Um shopping comercial, ou tem um galpão, né, logístico, de qualquer forma comercial também. Então, né? Tem uma construção por trás, né? Com o tempo vai se valorizando. O fundo de papel, por isso que se você pegar aí no Investidor 10, você vai ver que a valorização das cotas, né, do fundo de papel, ela é meio que instável, né? Por exemplo, você pode pegar aí 5 anos, 10 anos, você vai ver que vai ser só uma linha reta, ela não vai estar para cima. Quando você pega um fundo de tijolo, tá? Ele vai estar mais para cima do que em linha reta, né? Então, não quer dizer que um fundo de papel ele vai desvalorizar tanto, tá? Desvaloriza, mas é menos, né? Então, assim, é meio que arriscado? É, mas eu no meu ponto de vista, na minha opinião, um fundo de tijolo, ele é menos arriscado do que um fundo de papel, né? Depois eu vou explicar, tá, por quê. Então, não é físico, tá? Fundo de papel não é físico. Quem são os gestores? Então, eu já dei uma dica, Quineia, tá? É um dos melhores aí, mas tem também, né, o MX aí, que é o queridinho. Mas eu, sinceramente, eu vou até parar, né? Eu já investi no MX, não vou mais investir neles. Eu vou escolher outro fundo da Quineia. Na verdade, o MX não é da Quineia, mas eu vou escolher um da Quineia. Tá? Tem alguns probleminha no MX, RF11 aí. Investe em quê, tá? Precisa pesquisar. Esse fundo de papel que vocês escolheu, que você colocou na lista, eles investem em quê, tá? Você precisa ver. Porque tem alguns que investem em outro fundo. Tem fundo de papel que investe em outro fundo. Ele pega o seu dinheiro e compra cotas de outro fundo. Por exemplo, você tem cotas de um fundo de tijolo, né? Ou de um fundo de galpão, ou de uma laje corporativa, ou sei lá, ou de outro fundo, tá? Porque aqui eu só peguei esses três para trazer essa aula, tá? Os 3 tipos de fundos aqui, mas tem outros fundos, tá, gente? Tem um monte de fundos aí. Mas eu peguei aqui só os melhores mesmo, né? Os melhores, os mais seguros. Mas aí então você pega, né? Compra esse fundo de papel sem você verificar. E é um que esse fundo de papel ele investe no fundo que você já tem na sua carteira, né? Ele investe num fundo de tijolo que você tem na sua carteira. Então você precisa verificar isso, em que esse fundo ele investe, tá? Porque o fundo de papel ele compra dívida, às vezes ele compra dívida de empresas, ele compra dívida né? Compra cotas de outros fundos e assim, tá? Ele faz uma mistura, faz uma misturada aí. Tem alguns fundos de papel também que acaba até comprando construções também, né? Física mesmo, construção de tijolo, tá? Mas não deixa de ser fundo de papel. Então vocês precisam, né, verificar em que ele investe. Liquidez diária, tá? Também já falei, mas aqui vou dar explicar, né? Quando você escolher o fundo de papel que você vai investir, né? Vai comprar cota, vocês vê a liquidez diária, que a liquidez diária significa, né, o volume de dinheiro ali que circula por dia, quando você vai comprar a cota ou quando você vai vender, né? Isso influencia bastante, tá? Por exemplo, você quer vender as cotas desse fundo,
quantos dias vai demorar para você receber o dinheiro, ou quantos dias vai demorar para realizar sua compra. Então, quanto mais liquidez esse fundo tiver, mais rápido será essa transação aí, tá? No meu caso, o próprio investidor 10, né, já indica, né, 2 milhões diária, tá? 2 milhões diário, tá? Então, liquidez diária, 2 milhões. Lá no investidor 10 vocês conseguem ver essa informação sobre o fundo sobre o fundo de papel que você escolheu. Qualquer fundo, né? Qualquer fundo vocês conseguem achar lá no investidor 10, até lá no, acho que é no sobre, tá? Distribuição, né? Valor patrimonial, tá? De novo, né, gente? Ô palavrinha, hein? Difícil de falar. Patrimonial, tá? Vocês precisam também observar o valor desse fundo de papel. Eu coloco 2 milhões, tá? Então vocês colocam aí 2 milhões, não sei, coloca o valor que vocês quiserem, tá? Se vocês colocar 2 milhões para cima, né, a sua lista de fundo de papel já vai diminuir bastante, porque são, mas tem fundos bons aí com mais de valor, com mais de 2 bi. Eu falei 2 milhões, né? Errado, tá? É 2 bi, tá? 2 bilhões. Valor patrimonial 2 bilhões. Mas vocês podem, tá, fazer o que vocês quiserem. Fica a suas escolhas, a sua vontade, tá? Eu segui a dica do investidor 10. Então eu escolhi 2 bilhões. 2 bilhões, valor patrimonial do fundo de papel, tá? Quando vocês põem assim, vai diminuir bastante a sua lista. Então já vai cair bastante. Porque tem bem pouquinho, né? Os fundos de papel que tem esse valor patrimonial aí acima de 2 bilhões, tá? É para cima, tá, gente? De 2 bilhões para cima, tá? Traduzindo. Não é para baixo, não. Acima, né? Acima de 2 bilhões. Valor patrimonial do fundo de papel. Para vocês escolher bem, tá? Então, quer dizer que a lista já vai diminuir bastante. Distribuição que é, né? A famosa distribuição. Se esse fundo ele investe em dívida, se ele compra fundo de tal, se ele compra fundo de tal, se ele comprou, né, a dívida de quem, CRI, CRA, né, o LCI, LCA, distribuição é isso, tá? Em que esse fundo, né, investiu, tá? Aonde estão, né, os investimentos desse fundo, tá? Isso é distribuição. Distribuição, diversificação, tá? Então, distribuição. Dívida. Vocês também precisam ver a dívida, tá? Desse fundo. Eu acho que não existe um fundo que não tem dívida, mas geralmente os fundos, tá, de papel, eles quase não têm dívida, tá, gente? Não tem nem por que eles têm dívida, porque geralmente eles fazem investir. Pega o seu dinheiro e reinveste, né? Compra cotas de outro fundo e assim por diante. Mas verifica, né? Também faz parte, tá? De vocês. Faz parte aí do sistema, né? Da aula de como escolher fundos, tá? Dinheiro em caixa. Também vocês precisam verificar quanto que esse fundo tem de dinheiro em caixa disponível. Se tiver dívidas, você tem dinheiro em caixa disponível para quitar essas dívidas. Estão investindo aonde? Também vocês precisam verificar onde que eles estão investindo o seu dinheiro, o dinheiro ali dos cotistas, quando compra a cota, o dinheiro que você reinveste dos dividendos, né, que você compra a cota do mesmo fundo. Vocês também precisam verificar onde estão reinvestindo esse dinheiro, tá? Se esse fundo está crescendo, como é que está esse fundo, como é que está o andamento, né? O que eles estão fazendo com o dinheiro, se estão colocando em caixa, se estão gerando caixa, se estão reinvestindo, se estão pagando dívida e assim por diante, tá? Vocês precisam verificar. Lucro recorrente, também, né? Vocês precisam verificar como é que está o lucro. Já expliquei em outros vídeos, mas, né? Vamos de novo. Peguei uma água aqui que minha garganta já tá ardendo, já falei bastante. Mas eu já tô terminando. Então, gente, lucro, tá? Lucro recorrente, que é aquele lucro de todos, lucro mensal, tá? Tem que verificar se esse fundo ele tá gerando lucro, né? Se ele tá tendo lucro ali todos os meses positivo. Porque quando começar a cair, se o lucro começar a despencar, também já é um sinal que o fundo já não tá indo bem. Aí você pode pegar e também já sai fora, né? Já pode, ou já ficar de olho, ou já deixar ele de escanteio, ficar já de lado, né? Também não precisa você se afobar e já pegar a cota, né? As cotas desse fundo e já vender. Se você vê que não é algo tão grave que, né? Que o fundo vai se afundar, que não vai, né? Que o fundo não vai se recuperar, você não precisa vender as cotas dele, tá? Você pode deixar ele que meio de escanteio e ficar observando o andamento, tá? Mas se você vê que o fundo, né, você analisou o relatório,
viu o relatório mensal e viu que, né, que o fundo não tem jeito, que está só caindo, ou que vai cair, ou que vai dar ruim, né, que vai dar BO, aí vocês já pegam e já vendem as cotas, né, tudo ali e já sai fora, antes que vocês percam dinheiro, tá? Porque é renda variável, tá? E como eu falei, fundo de papel, ele não é um fundo físico, tá? Então, se der ruim, já era. Não tem nem, assim, uma segurança que esse fundo vai pegar um prédio, que vai pegar um galpão, que vai pegar um shopping e vai vender e vai, né, pelo menos, né, te dar um pouco de dinheiro para você não sair do zero, tá? Fundo de papel, não tem nem como. Não tem, eles não têm, tá? Então é isso. Então tem que ficar muito esperto com fundo de papel. Inclusive, eu quero deixar um alerta aqui para vocês, já que é o último vídeo, não vai nessa de ficar comprando base 10, encher sua carteira de base 10. As pessoas compram a base 10, fundos imobiliários base 10, por causa do preço, porque é R$ 10, né? Quem não tem R$ 10, e aí você, né, não tem um certo valor, uma certa quantia de dinheiro para comprar aí um fundo imobiliário base 100 e acaba enchendo a carteira base 10, tá? Então, gente, toma cuidado, tá? Toma cuidado. Porque tem muitos fundos imobiliários base 10 aí que, fala a verdade, eu nem sei por que tá na bolsa, tá? Nem sei por quê. E pagam um dividendo yield muito, muito alto, viu? Então o risco é muito alto, tá? Por mais que tenha alguns fundos imobiliários base 10 seguro, mas toma cuidado, tá? Não encha a sua carteira base 10 com fundos imobiliários base 10. Por mais que seja fundo de tijolo ou fundo de papel, não sei, tá? Base 10, toma cuidado. De preferência tenha bem pouquinho, tá? Bem pouquinho na sua carteira, de 1 a 2 no máximo, tá? Aqui eu tô te dando uma dica muito importante também, tá? Então não caia nessa, porque você tem pouco dinheiro aí e vai enchendo a sua carteira, tá? De fundo base 10, porque o fundo é barato, tá? E tem aquele ditado, barato sai caro, tá? E sai mesmo, tá? Nos investimentos, toma cuidado. É igual o olho gordo para cima, né, de rendimento. Vai investir em fundos imobiliários que está pagando 14, 15% ao ano, 16, 17, quanto mais alto o rendimento, né, quanto mais alto o rendimento que aquele fundo vai pagar para você por mensal ali, ou anual, maior o risco, tá? Então, por isso que toma cuidado também. Não só base 10, tá? Então não entra a sua carteira de fundo só base 10. Então, voltando aqui, né? Continuidade, bateu o índice, tá? Você já sabe, bateu o índice, que é a comparação, tá? Tanto vocês fazem aí, ou outras pessoas aí nos vídeos aí, você pesquisa, né? Se bateu o índice, né? Que é bateu o Ibovespa, bateu o Infix, bateu o CDI, bateu, né, o IPCA, tá? Né? Desde do tempo que existe esse fundo, também vem diminuindo, né? Para 5, para 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, não sei. Como que foi, né, o rendimento desse fundo, se ele bateu esses índices, né? Ou se perdeu, se vem gerando lucro para os cotistas, né? Então vocês precisam verificar isso aí, porque se você pega um fundo, pode ser qualquer fundo, aqui pode ser qualquer fundo, tanto um fundo de papel como um fundo de tijolo, tá? Se você pega um fundo e ele não bateu nenhum índice nesses tempos existente dele, isso significa que ele não é um fundo bom, né? Então quer dizer que ele não traz um bom retorno para você. Então por que você vai investir num fundo desse que ele não te trouxe um bom retorno durante esse tempo todo que você teve ele na carteira? Mesmo reinvestindo os dividendos, né? Então já pode descartar fora, né? Se você já tem na carteira, já descarta, já vende. Se você não tem, não compra, tá? Fica mais daqui, gente. Eu vou tentar ficar mais daqui. Aqui. Então é isso, tá? Então, né, verifica isso aí, tá? Se bateu o índice. Taxa de administração, já falei, né? Mas eu acho que isso é meio que irrelevante, mas também, se quiser colocar na balança, coloca aí. Taxa de administração, que é o gestor cobra essa taxa para administrar esse fundo, tá? Essas taxas de administração em fundos de papéis, ela é um pouco mais alta, né? Um pouco elevada, principalmente aí da gestora, né? Quineia, tá? E é isso, né? Eu acho que nós chegou ao fim aqui. Gestora Quineia, tá? Mas assim, eu não ligo muito para isso, eu olho mais por fundo, né? Se o fundo é bom. O fundo teve um desempenho bom nesses longos anos, né? Se bateu os índices, né? Como que tá aí os rendimentos, se está dando lucro. E é isso, tá, gente? Se está crescendo também, você tem que verificar se está crescendo, está aumentando, né? Se está diminuindo. E chegamos ao fim dos vídeos sobre fundos imobiliários. Então o próximo vídeo vai ser sobre ações, como escolher ações. Tá? Eu acho que o mais difícil é escolher fundos imobiliários. É muito complexo, é muito complicado. Por que a gente acha que o fundos imobiliários é bom? Na verdade, eu nem sei explicar, mas eu acho que é só por causa da diversificação
da carteira, né? Você precisa diversificar a carteira. E eu acho que a segunda coisa é os dividendos, que caem mensal todos os meses na sua conta, né? Porque as ações não distribuem dividendos mensal, né? Elas não é obrigada a distribuir. Acho que essa é a parte boa dos fundos imobiliários, senão eu nem teria, né, fundos imobiliários na minha carteira. Porque é bem mais complicado de você escolher. Assim, no meu ponto de vista, eu acho que os fundos imobiliários ele tem um risco maior de dar BO, né, de dar ruim, do que ações, tá? Que quando eu for, né, porque eu vou falar aqui, né, porque ações, você escolhe porque ações está presente no nosso dia a dia, né? Então, assim, você não vai pegar uma ação que não está presente no nosso dia a dia, né? Então, ações tem ações de água, ações de energia, ações de petróleo, né? Então, fundos imobiliários, você vai escolher de shopping, de galpão logístico, né? Você vai escolher fundos, né, de papel, então os riscos são bem maiores. E é isso, gente. Então aguarde aí os próximos vídeos, tá? Vou dar continuidade aí aos próximos vídeos e vocês não percam, tá?